Nosso texto de reflexão, como vocês estão vendo ali, vai ser Lucas 10, 25 a 37. Mas nesse primeiro momento nós vamos ler só os primeiros 5 versículos. E vocês vão ver que é uma passagem bem conhecida da palavra, mas que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã. Começando então do versículo 25, Lucas 10, diz assim: Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Que a palavra do Senhor possa nos abençoar nessa manhã, te abençoar, e ela não volte para Ele vazia. Amém? Essa é a nossa oração nesse momento. Quem é o meu próximo? Esse perito da lei, né, que nós lemos na passagem, algumas versões falam de um doutor da lei, do intérprete da lei, de um mestre, um homem cuja especialidade profissional era justamente conhecer e interpretar as Escrituras. Normalmente eram o que chama-se de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que eram os livros de Moisés, que Moisés escreveu, portanto, era a lei mosaica, né? como se conhece. Então, ele vem fazer uma pergunta a Jesus, uma pergunta existencial, né? O que a gente pode fazer para herdar a vida eterna? Mas Lucas fala que ele fez isso para testar Jesus. Entendo que ele fez isso para testar a qualidade da resposta que Jesus poderia dar, porque eles tinham dúvidas de quem era Jesus, o que Jesus estava querendo, se ele era realmente alguém de Deus, se ele era mais um charlatão que tinha aparecido. Mas eu creio que se ele fez essa pergunta, é porque por trás do teste certamente existia alguma inquietação no coração dele com relação a isso. Algo que todo o conhecimento que ele possuía dos livros da lei não chegava a responder de uma forma plena e satisfatória. Acho que muitos de nós podem se identificar com isso de alguma maneira, né? Então ele lança essa primeira pergunta: o que eu devo ou preciso fazer como um bom religioso, né? O que eu devo fazer? Devo orar mais? Aquilo um pouquinho que o Vinícius estava falando para a gente um pouco antes, né? Devo orar mais? Devo me empenhar mais? Devo amar mais? O que eu devo fazer? E Jesus vai responder isso usando 2 perguntas, na verdade, né? Mas o que acontece é que ele, depois que Jesus responde, e ele de uma forma meio óbvia, que ele como um mestre da lei deveria saber, ele mesmo dá a resposta, né, como a gente viu, a gente vai ver com mais detalhe, ele se sente exposto. Já se sentiu assim algumas vezes? Você faz uma pergunta e o fato de você ter feito a pergunta, parece que você ficou ali no raio-x, né? E se sentiu talvez até um pouco ridicularizado, porque aquela aparente pergunta que ele fez parecia óbvia a resposta, né? E ele acaba fazendo uma segunda pergunta que serve como título para a nossa reflexão, que é essa, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E para mim, pelo menos, é muito legal, né? Pode parecer uma resposta também, uma pergunta óbvia, mas ela, no fundo, ela é bem profunda, ela não é tão óbvia assim. E como Jesus vai responder a essa pergunta, para mim, é um dos mais belos exemplos de que Jesus não só está interessado em tratar as respostas, responder as respostas, mas ele está interessado em tratar o coração de quem pergunta, o coração de quem se apresenta diante dele.
E é isso que ele vai fazer com aquele homem ali, aquele doutor da lei. Então, vamos ver como ele vai fazer isso nessa oportunidade e que lições nós podemos tirar para a nossa própria experiência de vida ou experiência de fé. Ok? Vamos orar então, mais uma vez. Pai Santo, eu quero te agradecer por estarmos aqui nessa manhã, por cada um que o Senhor trouxe até aqui. E como a tua palavra fala, Senhor, ela nunca volta vazia. E que essa reflexão possa cair como um orvalho fresco sobre as nossas vidas, sobre a nossa alma nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É interessante que esse texto, vai nos mostrar, vai desencadear na parábola do bom, como é conhecida, a parábola do bom samaritano. E essa narrativa tem alguns movimentos. E eu queria seguir mais ou menos essa lógica. E o primeiro movimento é um movimento que eu estou assim chamando do teste ao espelho. Do teste que aquele perito da lei tenta aplicar a Jesus, sobre Jesus, e ao espelho que Jesus devolve. Parece que Jesus coloca um espelho na frente daquele homem. Mas não é um espelho como o nosso, Acho que o Otávio falou das selfies hoje, A gente fica sempre querendo selfie hoje. Eu nem sei onde está meu celular nesse momento. Eu larguei ele em algum lugar, ou lá na cozinha, ou lá em cima, não sei, Mas a gente vive hoje tirando selfie. Mas imagina que fosse possível tirar uma selfie da nossa alma. Que ela transpassasse o nosso rosto, para quem tem um rosto bonito, todo lisinho, ou tem um rosto enrugado como o meu, não importa, porque fosse uma foto, um espelho realmente, um espelho de raio-x. E é esse tipo de espelho que parece que Jesus, sem que ninguém se apercebesse, estava colocando ali diante daquele perito da lei. Um espelho que Jesus parece colocar em frente dele, para que ele pudesse então enxergar a sua própria condição. E acho que esses textos estão na palavra para que a gente também possa enxergar a nossa própria condição. Que o Senhor te abençoe nisso e que você possa também se enxergar nessa manhã. Então, vamos lá. O texto começa e, correndo o risco de me repetir um pouquinho aqui, já que eu antecipei alguma coisa, mas ele começa na certa ocasião, um perito da lei. Um perito da lei. Então, a gente já entendeu quem é esse perito da lei. O que me chamou a atenção, vendo algumas coisas, que nas versões mais tradicionais em inglês, a palavra que eles colocam é advogado. Advogado, para traduzir o trabalho dessas pessoas. De uma certa forma era, porque era um regime teológico. Qual era a regra de fé e prática e de vida? Era a lei de Moisés. Então, como um advogado, mais ou menos. Eles seguiam aquilo, se alguém tinha um problema, uma briga em família, não sei o quê, eram esses homens que iam lá legislar, ver o que estava mais próximo da lei de Deus para poder responder. Então, poderia se encarregar assim, como se fosse um advogado. E no regime teocrático era assim que acontecia. E era o seu trabalho, portanto, interpretar e fazer aplicações necessárias para cada caso. Mas esse homem chega lá, ele se levanta, dá para a gente entender que como era o que acontecia antigamente. As pessoas se sentavam, quando tinha algum pregador, um orador, um filósofo, assim como era na Grécia, e o pregador também estava sentado ali, em algum lugar provavelmente de destaque, para que as pessoas pudessem ver, e se alguém quisesse levantar uma questão, ficava de pé. E então lançava aquela questão. E é justamente essa cena que Lucas relata para nós aqui. Aquele perito se levantou, só que Lucas dá essa interpretação, que ele fez isso para pôr Jesus à prova. Talvez ele tenha sido uma desculpa que ele usou para si próprio, para constranger Jesus, mas no fundo ele deveria ter essa dúvida. E por isso ele faz a pergunta. Ele queria, de alguma maneira, buscar uma resposta que a lei sozinha não estava sendo suficiente para responder. E então, o texto segue dizendo, a pergunta dele
lhe foi essa: mestre, o que preciso fazer, ou o que devo fazer, dependendo da versão da Bíblia que você tem. O que eu devo fazer? O que é necessário para herdar a vida eterna? Né? É uma pergunta natural que toda pessoa acaba se fazendo algum dia na vida. O que eu tenho que fazer para merecer ir para o céu? Né? Ele já parte da certeza, como um estudioso da palavra, né, que a eternidade era uma regra da vida. Nós não vivemos só aqui. A Bíblia fala que ao homem foi dado viver uma vez só e então virá o fim. E a partir disso ele vai encontrar com o Senhor, ou vai viver o resto da vida sem o Senhor. Né? Mas somos seres eternos. E isso estava claro para aquele homem. Mas a falha dele, aparentemente, né, estava no fato dele achar que era possível alcançar essa bênção da vida eterna por merecimento. Como um bom legalista, um religioso, ou seja, por esforço próprio. Fica latente aí na pergunta, né? Talvez você ainda tenha algumas dúvidas desse tipo, que ainda estão sem resposta. E Deus... Perguntas como: Deus realmente existe? Faz sentido essas pessoas irem todo domingo numa igreja para falar da fé, para ouvir alguma coisa supostamente vinda de Deus? E existe algo posterior à vida, se Deus existe? E se Ele existe realmente, há algo que eu deva, que eu possa fazer para ser digno de merecer? São perguntas que talvez sejam honestas de um coração que ainda não conhece mais profundamente a Deus. E Jesus responde a esse teste, mas não de uma forma direta. Ele usa um método que é chamado socrático, né? Como os filósofos faziam. Né? Você recebe uma pergunta, você responde com outras duas perguntas, por exemplo, que é o que Jesus vai fazer aqui. Ele responde, então, com essas perguntas. Ele fala lá: o que está escrito na lei? É a primeira pergunta. Respondeu Jesus: e como você a lê? Já que ele era um homem da lei, o que você conhece sobre isso? O que você mesmo poderia me dizer? E ele responde muito bem. Ele respondeu duas coisas importantes, né? O primeiro e o segundo mandamento. Ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Bravo! Resposta perfeita. Ele dá uma resposta inteligente. Ele está aliando aqui dois textos do Antigo Testamento. Parte do Shema, ou Shema, né? Qual que é o certo? Shema? Shema? Shema. Que era aquele que os judeus sempre falavam: o Senhor Deus, né? Pelo menos uma vez no Shabat, eles recitavam isso. Então, Deuteronômio 6, você pode encontrar isso lá. E ele junta isso com Levítico 19, que vai falar justamente de você amar o próximo, como fazer isso, a importância disso. Tá? E Jesus então responde, fala: você respondeu corretamente, respondeu Jesus, faça isso e viverá. Ou seja, respondeu com o que ele próprio respondeu, né? Certo? E faça isso e viverá. Então, estaria Jesus negando o Evangelho? Estaria Jesus contradizendo o que a Bíblia mesmo fala, que, como Paulo fala, que nós somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie? Estaria Jesus sendo negligente, então, com aquele homem? Vou me livrar dele, deixa ele ir embora? Permitindo, então, que ele saísse acreditando nesse engano, que seguindo a lei ele poderia alcançar a vida eterna? Eu diria assim: de maneira nenhuma foi essa a intenção de Jesus. Jesus estava ali transformando o conhecimento que aquele homem tinha, e por isso ele respondeu tão bem, tá? Em uma reflexão pessoal, levando esse homem a se deparar com um espelho imaginário, esse espelho espiritual. Porque, vamos combinar, quem consegue amar a Deus
Dessa forma que ele falou, com todo o seu entendimento, com a sua alma, com o seu coração, com a sua força. E um pequeno detalhe, todos os dias da sua vida. E, mais difícil ainda, ao próximo como a si mesmo. Eu estava ouvindo um pastor e ele fez um teste muito interessante. Ele falou, olha, imagina aqui que eu vou tirar uma foto de vocês. Toda a turma aqui gosta de selfie, né? Vou tirar uma foto aqui da igreja. Pá! Imagina uma igreja bem maior que a gente, aquele povo todo lá, né? Então, tirar uma foto e aí vou projetar automaticamente. Quem você vai procurar ali na foto primeiro? A gente é egoísta, não tem jeito. Tudo bem o meu próximo, mas depois de mim, né? Então, com certeza, essas coisas caíram ali, na mente daquele entendido da lei. E talvez isso tenha feito ele fazer a primeira pergunta, porque ele sabe que ele não consegue cumprir aquilo que eles gostavam tanto, os fariseus e tudo, né? Falar, eu sou perfeito, Senhor, né? Obrigado por eu existir, né? Porque eu não sou um pecador, eu sou um seguidor da lei, né? E se questionar se ele realmente tinha condição de cumprir aqueles 2 mandamentos durante toda a vida, né? Então, uma aplicação que a gente poderia fazer aqui, né, que nos leva igualmente a refletir sobre a nossa própria experiência de vida. Nós realmente amamos a Deus dessa forma? E nós amamos o nosso próximo? Julgamos todos dignos da nossa atenção? Nós não odiamos ninguém? Será que no mundo que a gente vive é fácil? Perguntas que certamente aquele período da lei deve ter se feito naquele momento. Tá? Isso nos leva automaticamente para o segundo movimento dessa narrativa, desse texto, né? Que é do espelho da autorreflexão ao espelho, né, para a autojustificação. Ou seja, agora aquele homem reage de alguma maneira, porque ele está se sentindo desconfortável, ele se expôs. Normalmente essas pessoas são tão ilibadas, né, a gente foi visitar uma igreja e depois uma pessoa daquela igreja veio nos visitar aqui. E aí quando a gente chegou, agora como a gente chega mais cedo, meu carro está sempre ali, né? Você quer ver o carro que o pastor? É esse daí, ó. Esse bonitão ali, né? Mas teve um tempo que era mais bagunçado, né? E a gente chegou aqui, a gente chegou um pouco mais tarde, porque essa pessoa veio comigo, e tinha um carro parado aqui. Aí ele perguntou, mas não tem a vaga do pastor? Eu falei, não tem, né? Então, parece que em alguns meios, né, as pessoas se colocam num pedestal que adquirem alguns direitos, né, pela posição que ocupam e tudo mais. E esses homens da lei, os homens quando a gente vê aqueles fariseus, normalmente se vestiam muito bem, e aquilo era uma coisa quase que irretocável. E aquele homem ficou, de alguma maneira, ali meio desnudado, né, com a resposta que Jesus deu a ele, né? Então ele tentando ali, buscando sair daquele desconforto emocional, da autorreflexão que provavelmente fez, ele lança uma pergunta que poderia de alguma forma justificar a sua provável falha de cumprimento do segundo mandamento. Isso que o versículo 29 nos diz, né? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Em vez de reconhecer sua possível falha, ele decide se justificar. E a pergunta dele que poderia ser, Senhor, como é que eu posso fazer para amar mesmo o meu próximo? Mas ele prefere partir para uma via alternativa. Até onde vai a minha obrigação de amar? Porque é o que está aqui por trás dessa pergunta, né? Quais são os limites? A gente vai ver, Jesus vai colocar ele contra uma situação bem clara, mas imagina nós hoje aqui, pensa só no espectro político, para não ir muito longe.
Eu não sei qual é o teu viés. Cada um de nós tem um, né? Imagina o cara que você está num extremo e o outro está no outro extremo. Qual é o teu sentimento com relação a essa pessoa? Né? Você consideraria ele seu próximo? Uma pessoa assim digna de você gastar tempo, você se interessar por ela numa necessidade? É mais ou menos isso que está aqui, né? Como posso amar esse tipo de pessoa? Humanamente falando, todos temos motivos para odiar algumas dessas pessoas, né? Mas será que Jesus não tinha então motivo suficiente para nos odiar? Ou pelo menos para não nos querer tão bem? No entanto, ele resolveu nos amar. E isso é o Evangelho, né? Nós voltaremos mais para frente a isso. Mas, voltando aqui para a pergunta do perito da lei, que argumentos então poderia romper aquela carcaça ali de homem intelectual, conhecedor da lei? Jesus então resolve contar uma história, que alguns falam que é uma parábola mesmo, alguns falam que é um caso muito próximo do que poderia estar acontecendo ali, que certamente qualquer um de nós pode entender e já ter vivenciado em maior ou menor grau. E isso vai ser então o nosso terceiro movimento, um amor que atravessa fronteiras. Então aqui Jesus vai começar a contar aquilo que é conhecido como a parábola do bom samaritano. Essa parábola já inspirou até a abertura de hospitais, de instituições assistenciais, filantrópicas, né? Com esse nome, Bom Samaritano, justamente inspiradas por essa parábola. Mas o que é muito legal, muito bom, né? Mas será que esse foi o cerne da intenção de Jesus, quando ele colocou isso para aquele homem? Vamos então relembrar dessa história. A partir do versículo 30, está lá assim, a gente vai lendo aos poucos e vai comentando. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. A história que Jesus está contando aqui é uma história bem realista. A estrada de Jerusalém-Jericó era conhecida por ser muito perigosa. E todo mundo conhecia isso. Então, provavelmente na cabeça de qualquer um que estava escutando ali, a cena veio claramente. Não era o Joãozinho, era o Pedrinho, mas deveria ter acontecido várias ocorrências desse tipo, tá? E só para a gente ter uma ideia, Jerusalém é uma cidade que está na mesma altura do mar quanto São Paulo, 760 metros. É interessante isso, eu não sabia, né? Pesquisando eu descobri. Mais ou menos essa altura. Então, imagina a descida que a gente tem aqui, a Serra, né? A Serra do Mar, tal, quando a gente vai para Santos, são 65 quilômetros mais ou menos daqui até o litoral, e é uma descida, lógico, né? Está concentrada numa parte da estrada, fica mais ainda, né? Aquela serra já é terrível. Você imagina que de Jerusalém e Jericó não está a zero, no nível zero como Santos. Ela está no nível menos 250 metros abaixo do nível do mar. Então, de Jerusalém para Jericó são 1 quilômetro, 1.000 metros de descida, e a distância é de 28 quilômetros. Ou seja, encurta isso, a tendência então é da linha ficar mais íngreme. E era uma estrada assim com deserto, cheia de curva, tal. E era um ambiente perfeito para que malfeitores, vamos chamar assim, salteadores, né, como a palavra fala, fizessem qualquer tipo de maldade e saíssem impunes, porque dificilmente ia ter alguém ali policiando ou passando junto para denunciar, alguma coisa assim. Esse, então, é o ambiente da parábola. Até fiquei pensando assim, se existisse o Cidade Alerta naquele tempo lá, essa estrada ia estar todos os dias lá nos noticiários, né? Ia estar lá na boca dos repórteres, né? Então, mas, eu estou pulando aqui, falei muito da estrada, mas não falei da pessoa. Então, uma pessoa, uma vítima, passando ali, esses assaltantes, então, olham. Não sei se ele levava alguma coisa interessante, mas tiraram tudo, deixaram ele seminu e semi-morto. Largaram-no ali no chão. Dá para a gente entender bem a cena, né? E aí Jesus vai trazer, então, 3 personagens que passam por aquela vítima, né?
Versículo 31 fala: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Existem muitos registros que vários dos sacerdotes, dos levitas, moravam em Jericó. Era uma cidade bonita que os romanos tinham se acarinhado, um dos filhos do Herodes também. Então a cidade em si era legal, mas o caminho era horrível. Eles iam por Belém, dava toda uma volta, para evitar isso. Mas quando você tem pressa, tinha que encarar aquilo lá. E era o que estava acontecendo. Então existia realmente era um caminho. Provavelmente esse sacerdote ficou uma semana em Jerusalém, trabalhando no templo, e aí está voltando para casa. Imagine, voltando para casa, relaxado, talvez estivesse levando pão para o jantar, talvez estivesse só cansado de ter trabalhado muito, talvez tenha ficado com medo de contaminar suas roupas. Provavelmente ele estava com aquelas roupas bonitas de sacerdote daquele tempo, e falou: quer saber uma coisa? Eu vou passar de largo, eu não vou me envolver com isso. Máximo, vou fazer uma oração, vou orar por ele. Vou orar por ele. A gente pode imaginar isso, Então, o povo talvez esperasse um pouco mais de compaixão por parte de um líder religioso, mas ele passou de largo. Da mesma forma, quando viu, versículo 32 vai falar: e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Ou seja, um levita, um outro homem ligado ao serviço religioso, de uma tribo específica, uma tribo muito importante, a tribo de Levi, da onde saía toda a turma. Então, imagina que muita igreja chama o povo que faz aqui o louvor de levitas, É um apelido que se usa hoje, mas era justamente de uma casta especial que estava ali. Então, eram religiosos, estavam envolvidos na religião. Mas da mesma maneira, talvez estivesse voltando de uma semana no templo, trabalhando, talvez tenha ficado com medo daquele homem ter caído e fosse uma espécie de uma armadilha, A gente sabe disso, Está caído lá e de repente você vai ajudar e vem os assaltantes e te assaltam. A gente não sabe o que passou pela cabeça. Mas ele resolve também não se envolver. O resultado de tudo isso é que ele passou também de largo. Atravessou para o outro lado da estrada e passou longe ali. Provável que os ouvintes de Jesus nessa altura começassem a pensar que Jesus estava ali, porque Jesus muitas vezes se antagonizou com esse tipo de gente religiosa, legalista, que era mais a fachada, chegou a chamá-los de sepulcros caiados. Então, provavelmente, na cabeça deles, imagina já fazendo o filme aqui, me antecipando a história que está sendo contada, já ficou imaginando: já pegou um religioso, um semi-religioso, e agora vai pegar um judeu normal, um civil, que vai ser o herói da história. Mas Jesus vai um pouco mais longe. E o versículo 33 fala: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Um samaritano. E aqui eu preciso abrir um parênteses para a gente entender o choque que esta palavra, essa pessoa que Jesus coloca na cena, representou para o perito da lei e também para todos que estavam ali escutando. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos carregavam uma história longa de divisão, de desconfiança, de hostilidade. Mas para muitos judeus e samaritanos eram vistos como povo impuro, de fé corrompida, desde que a Síria tomou a parte norte de Israel e trouxe gente, eles casaram entre si, eles eram mestiços, vamos falar assim. E também não fizeram muito, teve muita, digamos assim, agressividade de ambas as partes, ou seja, eles se odiavam. Essa é a pergunta. Uma vez até ofenderam Jesus, falando: seu samaritano, não sei o quê, Para eles era um nome feio, Eu não sei o que a gente poderia usar aqui, não sei.
Eu não vou citar nenhum porque eu não quero dar bandeira, mas a gente precisa pensar. Pense em alguém que realmente está do outro lado, o lado oposto de tudo que você acredita. E aí você vai falar, né? Eu ouvi um pastor, eu fiquei muito... Tá vendo? Por isso que é ruim falar, né? Eu como corintiano, eu ouvi um pastor falar, é como se falasse, seu corintiano! Pô, eu fiquei muito bravo, até mudei lá. Acho que não, tira brincadeiras à parte, era uma coisa muito mais séria, muito mais encarnada, acho que dá para você imaginar. Tá? Então, havia barreiras históricas, religiosas, culturais entre eles. E essa hostilidade, então, era mútua. Eles eram nada próximos. Era o oposto de ser próximos. Ok? Pensa nisso. Tá? Por isso Jesus surpreende a todos com esse personagem. E ele coloca um samaritano no centro da compaixão. E fala que esse homem, então, no versículo 34, aí aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. O vinho era como antisséptico, né, por causa do álcool, e o óleo para tirar as dores, né, as feridas e tudo mais, que era usado. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, e para que ele fizesse isso, certamente ele foi andando do lado. A partir daquele momento, quando ele jogou o homem no lombo do seu burrinho lá, ele acabou indo do lado, caminhando, o que ele não precisava fazer, e levou então para uma hospedaria, e cuidou dele. Cuidou dele. Então, na história, esse samaritano não faz... É interessante, porque, primeiro, era um samaritano na Judéia, ou seja, no meio dos judeus. Qual era a probabilidade daquele homem ser outro samaritano? 3%? 2%? Era um judeu. Ou seja, era um inimigo, em tese, né? A grande probabilidade é que fosse um inimigo. A pessoa que se aquele homem tivesse de pé e ele caído, dificilmente aquele homem ia socorrê-lo, porque eram inimigos. Mas apesar disso, ele vai. Poderia ser uma cilada, mas ele não se preocupou. Dificilmente ele também seria ajudado. Ele pensa, como eu, ele merece. Essas perguntas não surgiram ali. Ele simplesmente vê, sente compaixão e age. E no dia seguinte, deu 2 denários, né? São 2 denários, porque você não está acostumado com isso. Denário era o dinheiro em Israel, era um dia de salário. Imagina que uma diária é R$150. Então, um denário valia R$150, mais ou menos isso. Né? E ele dá 2 denários ao hospedeiro. Alguns dizem que isso, naquela época, lógico, não era um hotel 5 estrelas, né? Era uma hospedaria de canto de beira de estrada. Provavelmente aquilo era umas 2 ou 3 semanas de hospedagem. E disse ainda, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 2 dinheiros. E ainda se compromete a pagar o que exceder quando voltar. Isso é um belo exemplo, então, de amor que atravessa fronteiras, né? Se a gente pudesse pensar nos personagens dessa história, os ladrões viram a vítima uma oportunidade de ganho fácil, viram naquela vítima e o atacaram. Os ladrões são a típica pessoa egoísta, as vítimas da sociedade, né? Eles têm direito de roubar. E eles roubaram, atacaram. Existe outro personagem, 2 aqui, o sacerdote e o levita, que eles viram naquela vítima um incômodo, ou até uma ameaça, né? Porque não era papel deles isso daí, eles já lutavam muito no templo, falavam, que nem se eu falar assim, eu estou aqui pregando, então a gente sai daqui, vê um cara deitado ali, eu vou chamar, sei lá, um diácono, né, Tony? Eu vou chamar o ministério de ajuda, porque meu negócio é pregar, né? Então, mais ou menos isso. Então é um incômodo para eles. E realmente eles passaram de largo. Mas aquele samaritano viu a vítima, viu naquela vítima alguém precisando de ajuda e de amor. Então,
ele ultrapassou as barreiras, ele não pensou nelas, aproximou-se dele, abriu seu coração, doou o seu tempo, doou das suas posses. Tá? E a pergunta que a gente pode fazer é: como nós agiríamos em uma situação semelhante? E é interessante que essa parte aqui culmina com a pergunta que Jesus vai fazer, a pergunta que muda tudo. Jesus não conclui a parábola, né? Ele vai concluir essa parábola com uma pergunta que muda o eixo da pergunta que o perito tinha feito, né? De quem é o meu próximo. O versículo 36 vai falar: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Interessante, Jesus não pergunta de quem aquela vítima era próxima para que esse próximo fosse lá socorrer. Não. Ele pergunta: quem foi o próximo da vítima? Percebe a diferença? E aquele homem então responde: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Ou seja, ele nem quis falar o samaritano, porque imagina, né? Ele vai falar esse nome, nem pronunciava o nome, né? Então, aquele que teve mais misericórdia, ele prefere isso. Portanto, a questão deixa de ser quem merece o meu amor, quem é digno de ser meu próximo, e passa a ser a quem eu posso exercer misericórdia, tornando-me eu o próximo dessa pessoa, que é o que Jesus está invertendo aqui. É uma inversão de perspectiva. Então, Jesus vai concluir esse texto, né, dizendo, Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e exerça misericórdia, você também. Ou melhor ainda, seja você o próximo de alguém. Não fica vendo quem vai te ajudar. Não fica só procurando quem pode estender a mão a mim. Vá você e estenda a sua mão. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Um comentarista, né, F.F. Bruce, ele comenta isso sobre essa passagem. Ele fala: Jesus, enquanto descrevia de forma vívida o amor em ação, também conduzia o perito da lei a aplicar a própria lei ao seu coração, confrontando suas motivações e chamando à transformação. Ele, como judeu, falava assim: quem é o meu próximo? Primeira coisa, tem que ser outro judeu. Tem que ser outro judeu. Né? É como se eu falar: eu sou crente, o meu próximo tem que ser crente. Para não ir mais longe. Essas aqui que todos podem aceitar, mais ou menos. Né? Não vou entrar em outros tipos de exemplo. Mas imagina aí. Né? Então, mas Jesus confronta ele com essa história e fala: cara, quem está fora da sua casinha? Quem está fora da sua bolha? E não é que essa pessoa é seu próximo. Eu estou te convocando, estou te exortando para você ser próximo daquela pessoa fora da sua bolha. Né? É a mesma coisa que ele quer fazer conosco também. Como temos exercido a nossa misericórdia? É a pergunta que eu faço. Sem diferenciar as pessoas. Se você tem dúvida quanto a isso, se você consegue fazer isso bem ou não, bem-vindo ao time. Isso vai nos levar para o quinto ponto que eu queria, esse último momento aqui. Né? Seja bem-vindo, isso só demonstra que nossas tentativas de alcançar isso, nas nossas próprias forças, infelizmente, frustrante. Porque nós nos conhecemos, mas graças a Deus, Deus nos conhece também. Né? E apenas expõe que nós necessitamos da misericórdia de Deus e da ajuda do nosso verdadeiro samaritano. E é isso que eu queria falar com vocês, nessa última parte. O samaritano que nos encontrou. O samaritano que nos encontrou. Embora eu possa afirmar que esse não era o objetivo de Jesus, Jesus não estava contando uma parábola para falar dele mesmo, ele estava dando uma parábola real para mudar aquele coração. Mas não fica muito claro que não foi justamente o que Jesus fez por nós. Jesus é uma perfeita figura, a personificação desse bom samaritano.
Veja bem, ele nos encontrou à beira do caminho. Assim como aquele homem caído, nós estávamos feridos pelo pecado, incapazes de nos levantar sozinhos, sem recursos para salvar a nossa pele da escravidão que a gente vivia. Então Cristo fez aquilo que não podíamos fazer por nós mesmos. Ele nos encontrou, Ele se aproximou, Ele nos tocou e tratou das nossas feridas. E Ele foi além ainda, porque Ele assumiu o custo do nosso próprio erro, para a nossa salvação. E Ele assumiu esse custo na cruz. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele está demonstrando que Ele se importa com você. Ele se importou comigo. Ele se importa com cada pessoa, a ponto de gastar o tempo dele, gastar a convivência dele com o Pai, a ponto de vir aqui, investir tempo na gente, para morrer naquela cruz e pagar o preço. E pagou com o seu sangue ali. E assim nos deu vida, uma nova vida, uma oportunidade de uma vida totalmente diferente. E só depois, então, Ele nos dá a ordem: vão e façam o mesmo. Compartilhem daquilo que receberam. E fica claro, então, que isso não é para que a gente possa conquistar a graça da salvação, e sim uma resposta à graça que já recebemos. Ou se a gente ainda não recebeu, ela está oferecida, e a gente pode agarrar e pode aceitar. Então, nós não devemos amar para sermos amados, para sermos salvos. Nós amamos porque fomos encontrados e salvos, resgatados pelo verdadeiro Salvador. Então, vamos deixar isso registrado nesses últimos momentos aqui dessa forma. Não amamos para sermos aceitos por Deus. Nós amamos porque, quando estávamos caídos à beira do caminho, Cristo se aproximou de nós. Amém? Somos testemunha disso? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que isso ocorra, nós precisamos sempre, a cada dia, lembrar de quem nós éramos e onde nós estávamos quando Jesus nos encontrou, o verdadeiro bom samaritano, e nos alcançou. Por isso que Pedro, mais ou menos simulando isso, ele fala: para isso vocês foram, está em 1 Pedro 2:21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Para que sigam os seus passos. Nós também nunca alcançaremos esse ideal que Jesus colocou para que aquele samaritano, ele exemplificou com aquele samaritano, mas nós somente se a gente lembrar do amor de Jesus por nós, nós vamos poder, de alguma maneira, nos aproximar desse ideal e compartilhar desse amor, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nesse contexto, a cruz, então, não se torna apenas numa base para que a gente possa se salvar. A gente gostaria de cortar aí a história. Jesus morreu, o sangue dele desceu, verteu por nós e nós fomos salvos. Mas a cruz também, ela se torna num modelo de como nós devemos viver e de como nós devemos morrer também, pela fé em Jesus, ainda que custe a nossa vida. Então, antes de orarmos, eu queria terminar fazendo duas perguntas a você. A primeira pergunta, e é para te provocar, é: com quem você realmente se importa? Só alguém da sua casa? Só alguém da sua igreja? Só alguém das mesmas convicções políticas do que você? O que eu posso declarar para você, que independente de qualquer forma que você responda isso, Jesus se importa com você.
se importa a ponto de ter morrido por você naquela cruz. E te chama a se importar pelas pessoas à sua volta. É muito bom a gente se colocar na posição de vítima. O Brasil é talvez o país mais campeão nisso. Todos nós somos vítimas de alguma coisa, né? Mas Jesus fala, sai dessa posição defensiva e olha, dá uma olhada em volta de vocês, hein? Nós não somos tantos assim. É difícil olhar para o lado? Olha para trás. Você sabe da necessidade? Você sabe o que os outros estão passando? Ou você só sabe o que você está passando? Quem sabe, se você se importar um pouquinho mais com quem está próximo de você, Deus possa te usar de uma forma impressionante e possa te dar uma alegria que você nunca sentiu na vida. O que você poderia fazer, então, para que o Senhor está te apontando agora? E uma última pergunta, que eu acho que vale para todos nós, mas talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. Você já se permitiu ser tratado por Jesus? Fecha teus olhos, vamos orar. Talvez você ainda esteja como aquela vítima dos ladrões. Coração machucado, sem um próximo para te estender a mão, sem esperança de um futuro brilhante, de ser resgatado, de ser salvo. Mas eu queria mais uma vez afirmar, Jesus se importa com você. Ele fez tudo e Ele está nesse momento te estendendo a mão. Mas Ele só vai poder fazer alguma coisa real, efetiva na sua vida e no seu coração, se você abrir a porta para Ele e falar, vem Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Vamos orar. Pai amado, nós somos tão gratos, Pai, porque o Senhor nos enviou o Seu Filho, Jesus. E somos mais gratos ainda, Pai, porque Ele teve inúmeras oportunidades de pular fora, de deixar passar aquele cálice amargo, Pai, que Ele teve que provar. Mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu passar, o Pai, pelas dores, morrer naquela cruz. E porque Ele fez isso, eu posso ter, cada um de nós pode ter esperança de um futuro. E somos chamados, através dessa mensagem, através desta passagem tão profunda e tão bela das Escrituras, a nos importarmos com o nosso próximo, Senhor. Tira-nos, Senhor, do nosso próprio egocentrismo, Senhor. Dá-nos a visão de reino. Como é ser cidadão do reino dos céus? Como vale a pena, como aquele samaritano, como Jesus, o nosso perfeito samaritano, dispôs seu tempo, dispôs suas posses, para que outras pessoas possam ser resgatadas, possam ser curadas. Então dá-nos esse valor, dá-nos essa força de investirmos o nosso tempo, os nossos recursos, mas sobretudo o nosso coração, para que o Teu reino cresça, Senhor, e mais pessoas possam ter suas vidas transformadas por amor a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.